ano, vamos estudar? Vamos firmes, rumo ao 5º ano. Nossa aula do dia 29, vamos iniciar hoje a etapa 3 do nosso projeto Jornal. Peguem aí o quadro organizador do nosso projeto. Então, estamos aqui na etapa 3 e vamos para a atividade 3A, notícia, contexto de produção, marcas no texto e no título, parte 1, páginas 145 e 146. Como a Pro havia dito, vamos continuar estudando e nos aprofundando sobre esse conteúdo, tá bem? Atividade 3A, notícia, contexto de produção, marcas no texto e no título, parte 1. Vejamos então, atividade 1. Uma notícia não é escolhida aleatoriamente para compor um jornal, mas sim de acordo com o possível interesse que o público do jornal ou da revista em que será publicada, seja impresso, na TV, do rádio ou eletrônico, possa ter no assunto. Ou seja, o que aqui está dizendo? Que o jornal, ele trabalha levando em consideração quem? O seu leitor, é claro. Então, a Pro até grifou aqui, olha, que ela não é escolhida aleatoriamente e que depende do quê? Do interesse do seu público. Vamos ler mais um pouco. Como já estudamos, um jornal ou uma revista organiza as matérias em cadernos, seções que se destinam a assuntos que possam interessar a públicos específicos. Um jornal, por exemplo, sempre tem o caderno de esportes, de política, de economia, o que se destina ao tratamento de assuntos do cotidiano, entretenimento, que são os filmes, espetáculos em cartaz, lançamentos de CDs e livros, aos classificados de empregos, entre outros. Cada uma dessas partes do jornal tem um público específico, dentro de um público mais amplo que lê o que aquele veículo de comunicação publica, que compra aquele jornal. Esse público tem um perfil que mostra de maneira geral qual é a sua maneira de ver e viver a vida, o mundo, as pessoas e quais seus interesses gerais. Ai, muito interessante, né, essa parte. O que está dizendo? Aquilo que nós já vimos nas atividades anteriores. Que o jornal, ele tem o quê? Um público amplo, não é? Mas esse público amplo, ele tem o quê? Dentro do caderno, eles têm aquelas partes que eles mais gostam, ou seja, tem gente que compra o jornal só para ler a parte de esportes, enquanto que um outro leitor compra para ver os lançamentos, que filmes que serão lançados, quais as notícias que tem a esse respeito. Já um terceiro compra para ler sobre política e assim por diante, não é? Vejamos o que temos a seguir. Atividade 2. Considerando isso, responda. Por que é importante que o jornalista, quando escrever matéria para um jornal, saiba disso? Por que é importante, gente? Hoje de manhã, a Pro já mandou aqui para o 4º ano C o quê? Lancei essa pergunta, o que vocês acham? E diante disso, nós temos aqui várias considerações. Eu vou colocar algumas, mas quem tiver outras, mande no grupo, pode escrever aí no livro, como também podem escrever lá no canal, tá bem? Vamos interagir lá também. Então, pergunta por que é importante que o jornalista saiba disso. Gente, ele tem a primeira coisa, quando ele vai escrever, que considerar os interesses do leitor, não é? Quem são seus leitores? Sobre o que ele escreve? O que o leitor quer saber? Então, se ele não considerar o seu leitor, será que alguém vai ler aquela matéria? Ele precisa conquistar o seu público diariamente, através das manchetes e matérias interessantes. Olha o que a Pro colocou aqui.
Por que tudo isso? Vamos pensar sobre. Por que a Pro colocou reconquistar e conquistar? Tem aquele leitor de jornal que todos os dias pega o jornal para ler diferentes assuntos. Mas, se a matéria que o jornalista escreveu aquele dia não for interessante, ele não vai ler. Então, ele precisa reconquistar o seu leitor e precisa conquistar sempre leitores novos. E como que ele faz isso? Com manchetes. A manchete, o que tem na primeira página do jornal? As manchetes. O leitor bate o olho na manchete, ele fica curioso e quer ler o jornal. Com isso, ele vai lá e compra. Mas, quando ele vai ler, tem que ter o quê? Matérias interessantes. A matéria tem que estar muito boa, muito bem escrita, né? Com dados reais. Depois a Pro vai falar sobre isso. Outra coisa que ele tem que considerar. O jornal é uma empresa, não é? Ele vive da venda de seus exemplares. Por isso, ele deve ter um chamariz diariamente. Ou seja, quando o leitor passa diante de uma banca e vê a manchete, ele quer comprar o jornal. Ou então, o assinante, o jornal chega na casa dele, ele bate o olho, antes de abrir o jornal, ele fala, nossa, vai falar sobre esse assunto? Vou ler. Ele vai ler o jornal. Agora, se não tiver uma manchete interessante, ele não vai ler e não vai assinar mais o jornal, certo? Então, é importante que o jornalista leve isso em consideração, que ele saiba disso. E ele sabe, não é? Outra coisa que é muito importante, aliás, é uma das coisas mais importantes que se tem hoje, onde fala tanto de fake news. Olha, é importante que suas publicações sejam baseadas em dados reais, ou seja, de uma fonte verdadeira, para manter a credibilidade. Porque vou dizer uma coisa, quando um veículo publica algo que não é verdadeiro, ele se queima, como se diz, né? Ele perde os seus leitores. Os leitores não vão mais confiar nele. Então, a credibilidade de um veículo, de um jornal, é muito importante. Olha, aqui, quando a Pro colocou que precisa ter um chamariz, uma bomba, tem que ser verdadeira. Porque se ele coloca lá algo muito grandioso, tem um chamariz assim que todo mundo quer ler aquele jornal. Na hora que a pessoa ler a matéria, se não for condizente com a manchete, o jornal vai perder o quê? Sua credibilidade, não é? O que mais que vocês colocaram aí? Estou curiosa para saber. Mandem para a Pro, seja no grupo, lá no canal, e converse aí com a sua família, que com certeza eles vão contribuir muito com vocês, tá bem? Aprenderam um pouquinho mais? Espero que sim. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, certo? Beijos!